Oi, gente! Mais um episódio do Pod Mãe pra vocês dessa terceira temporada. Obrigada, Britânia, que olha o nosso cenário, que chique. A gente tá muito chique, porque tem Britânia com a gente nessa terceira temporada. Não só com a gente, mas ela tá na casa de todo mundo. É na rotina, é na praticidade do dia a dia. É isso mesmo. Então, obrigada, gente. Obrigada por estarem com a gente e acreditar no nosso projeto. E hoje, o nosso tema é um tema, eu acho muito importante ser falado. A gente nunca trouxe esse tema aqui, né? Ainda não. Verdade, não. Então, a gente tem uma convidada muito especial e a gente vai falar sobre a maternidade solo. Então, hoje, quem tá aqui com a gente é a Ananda Brades. Oiê! Muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Pod Mãe. Obrigada. A gente fala muitas coisas assim, sabe? Você entra na nossa onda, no nosso bate-papo. Fale tudo o que você quiser. Não precisa ter restrição pra nada. Tá Ok. bom? A gente quer que você se sinta muito à vontade. Obrigada. Queria que você contasse, assim, primeiramente, um pouco, né, da sua história. O que levou você a querer contar isso pra gente e sobre a sua maternidade. Bom, oi galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, meu nome é Fernanda Cardoso, fui conhecida há 5 anos a partir daí como Nanda Brades, burguesinha, justamente por relacionamentos abusivos, porque aos 18 anos, 19 anos eu tive um relacionamento onde eu tive abandono, né, paterno. E aí eu descobri a gravidez pela primeira vez e foi tudo muito novidade. Então foi assustador ao mesmo tempo. Foi cansativo também, porque quando a gente não tem apoio, rede de apoio, quando a gente acaba sendo abandonado para trás e até mesmo com mais uma vida do lado, acaba sendo a trajetória já solo. E você já basicamente está andando já nesse ritmo. Então, a partir de um relacionamento abusivo, eu já consegui entender desde o comecinho da minha gravidez que seria solo pelo abandono paterno. E aí começa a história da Nanda sozinha. Então, após vem mais um relacionamento e justamente por não ter também essa relação do crescimento do lado do meu pai e não saber o que é um amor de pai ou até mesmo de um relacionamento certo, que seria conjugal, né? De mulher e homem. Então, a gente, às vezes, que cresce na sociedade já não conhecendo isso, a gente vai aceitando qualquer coisa e vai achando que todo carinho, e até mesmo o sal e açúcar, eles não são definidos assim, só se você colocar o dedinho ali e saber, é sal, é açúcar. Então, a pessoa também em si é assim, a gente nunca sabe definir de exato ali naquele momento quem é ela. Então, eu entrei dentro de outro relacionamento abusivo novamente, achando que era X coisa, e realmente já veio pior ainda do que o primeiro relacionamento. Aí veio de novo. Agora o físico, o mental, o espiritual começou a envolver muita coisa. Aí veio mais uma situação que me deixou mais constrangida, mais abatida, frágil, e me senti um nada. Extremamente lixo. Uma frase que eu estava muito desse segundo relacionamento é que o meu lugar era calçada. E isso fez com que a minha trajetória fosse acreditar que eu merecia um nada, que eu era ninguém e que eu não seria ninguém. Então isso começou a apagar a Nanda de uma certa maneira, a ponto de eu ter que perder quilos, a ansiedade entrar e meu rosto se modificar, porque a gente começa a ter crises que acaba atingindo o nosso rosto, o nosso corpo, o nosso físico. A gente já não tem coragem de olhar para o espelho, a gente não começa a acreditar que a gente vai ser alguém. Então a gente começa a fazer tudo no automático e acaba você lidando com a vida com o tempo. Eu aprendi a ter propósito bem quando foi o fim desse relacionamento, que era 7 anos depois. Eu ia perguntar 7 isso. anos. Quanto 7 tempo anos. que durou? E até falando nisso, nesse segundo relacionamento, você chegou a ter outro filho ou não? Cheguei a ter 2 filhos. Quando eu pensei em ter a primeira separação, eu já estava grávida da segunda filha. E tentando novamente uma outra relação, até porque a gente acredita que vai mudar. Sim. Porque uma mulher, ela sempre vai acreditar. Eu acho que todas as mulheres já passaram por essa fase assim. Eu vou acreditar que você vai mudar e vai dar tudo certo. Sim. Então, depois de acreditar que, tipo assim, não vai mudar porque eu quero. Ele tem que mudar por si mesmo. Sim. Então, era só mentiras atrás de mentiras. Na verdade, ele sempre me cobria com um monte de promessas, e sendo que aquilo não era cumprido. E cada vez piorava mais. E você acaba se tornando refém, porque quando a gente entra num estado mental, tudo que a pessoa vai falando vai se tornando muito automático.
E aí você acostuma e vai se passando mais tempo. Infelizmente a gente acostuma, né? Eu acho que a gente pode usar essa palavra. Infelizmente a gente acostuma. E é o que você falou, sem a referência, né? Eu acho que é anterior, de uma família. Sim, a gente nunca tem a base certa. Aí você já... tudo parece que é mais fácil acostumar. Sim. E na verdade... E assim, aceitar. E aceitar, sim. E aí, assim, só queria entender uma parte. Você teve o primeiro relacionamento, aí você teve o segundo e teve 2 filhos. Sim. E como é que ficou a questão profissional no meio dessa história toda, do abandono, enfim. E aí, quando chegou o final dessa relação... Da segunda. Da segunda. Aí onde nasce Nanda. Porque eu estava me acabando, me afundando. As minhas amigas da época... estavam enxergando isso, mas eu não estava mais enxergando, porque eu não conseguia mais enxergar ninguém. Olhando para o espelho, quem é a Nanda? Não sei. Eu não sabia mais quem eu era. Então, aconteceu uma situação onde foi um abuso físico, onde teve agressão física, mental, envolveu meus filhos presenciaram. E no fim dessa briga, acabou-se eu olhando naquele momento e vendo o estado que chegou a quase eu ter que me jogar de uma janela e falar assim, olha, se eu sobreviver, eu vou contar para o mundo inteiro o que aconteceu aqui, porque eu já estava na igreja, já era ministra e ele também ministro, né? Então a gente já era uma referência onde a gente morava. Então para mim era vergonhoso ter que abrir todo esse espaço, porque eu pedi ajuda várias vezes, não tive esse acesso. E naquele momento eu senti vergonha de contar para a sociedade o que eu estava passando, porque, poxa, todo mundo me admirava, eu cantava, eu dançava, eu era uma boa mãe, eu estava sempre ali presente, querendo ajudar o próximo. Então, imagina só, por que essa mulher está passando essa situação? Por que Deus está fazendo isso com ela? É justo para uma pessoa que é justa? Por que está acontecendo isso? Então, naquele momento eu não entendi nada, até entender quando eu vi meus filhos... em estado de choque, vendo aquela situação. Eu tinha acabado de tomar quase 43 chicotadas, quebrei maxilar. Foi uma situação muito trágica dentro de casa. Então, naquele momento que eu vi aquela situação, eu falei assim, eu preciso mudar a situação dos meus filhos já, para ontem. Olha o nível que chegou. E acabei fazendo mais danos ainda, porque eu poderia ter saído mais cedo, mas o medo fez com que eu ficasse para trás. E eu digo, sempre que tem medo, eu acho que a gente deve ir para frente e seguir à frente. E tem muita gente que está passando muitas situações igual a minha, porque tem medo, porque a pessoa fala que ela não é ninguém, que não vai conseguir ninguém, que não vai ter rede de apoio, que não vai ter amigo, cadê suas amigas? E, aliás, você não precisa ter amigos para você seguir à frente. Você só precisa olhar a situação. É aceitável ou não é? Certo. Deus dá um livre-arbítrio para você aceitar. Sim ou não. A sua vida também. Você segue as consequências daquilo que você escolheu. Então eu entendi. Isso é que eu tô passando porque eu escolhi isso. E agora eu tenho o poder de aceitar? Não. Eu achei bem interessante, assim, um tema bem forte do que a gente queria trazer nesse programa é o equilíbrio realmente da maternidade e a autodescoberta da pessoa como pessoa, como mulher. Né? Porque eu tive que passar por esse processo para descobrir. Imagina só, eu tenho que tomar tudo isso para descobrir quem eu era? Não precisava. E eu até lendo um pouco sobre a sua história, você fala, né, que você chegou a pesar 20 e poucos quilos. 35. 35 quilos. Nessa época eu cheguei a 35, porque eu já estava no estado onde é que eu não comia, eu não me alimentava, eu já não praticava nenhum exercício. A Nanda se perdeu todinha. Até eu me achar, eu tive que passar por esse processo, porque eu escolhi, realmente. Você falou que seus filhos assistiram esse Sim. último episódio. Quantos anos eles tinham? Na época, a minha filha mais velha ia fazer 7, a outra 3 e o outro recém-nascido. Uau. O recém-nascido talvez a minha filha mais velha pouco... segurava meu filho recém-nascido e dizia assim, gente, ajuda minha mãe. Olha a situação que chegou, porque eu poderia ter abordado muito antes. Mas, tipo assim, eu falo que o reconhecimento do nosso erro é muito importante. Porque quando a gente reconhece isso, muita coisa muda. É ruim quando a gente não reconhece e coloca a culpa nas pessoas. Eu não sei se é erro, né? Eu acho que é uma situação, é o que você falou. Às vezes Escolha. A nossa própria criação faz com que a gente aceite. Exato. E até você ter maturidade suficiente, cronológica, e você tomar a sua própria decisão, não é tão simples assim. Não, às vezes então, eu não, no fundo mesmo. Eu acho que assim, não erro, né? Acho que você não se culpe, assim. De uma certa forma, eu acho que sim, porque como eu disse, eu passei por situações na minha infância que eu enxerguei, eu sabia de muita coisa, mas como a gente não passa, a gente não entende. Mas depois que a gente passa, a gente começa a entender. Por exemplo, se eu passasse por mais uma relação dessa, aí eu falo que é erro.
Se eu Isso. aceitasse, agora, tipo assim, tudo bem. o abandono tá tudo certo. Que nem, por exemplo, se viesse mais o abandono, eu acho que eu errei em algumas escolhas. Então, eu acho que quando a gente passa de primeira vez, eu reconheço que eu errei. Porque, de repente, se eu tivesse esperado um pouco mais, observado um pouquinho mais aquela relação, eu acho que teria dado muito certo. Mas é que nem eu falo, uma mulher que tá muito potente, muito acima do cara, até porque a sociedade nunca vai aceitar uma mulher potente do cara. Sempre vai ou afligir um ou afligir o outro. Então, naquele momento, eu acho que eu errei na minha escolha, porque eu poderia ter saído antes da relação e por acreditar novamente que ele poderia mudar, eu acabei passando por essa situação e eu deveria ter saído já à distância, mesmo grávida, mesmo com mais um, ou grávida do segundo. Eu acho que o momento que é para parar, não fica esperando a mudança. A mudança, ela só vai acontecer se a pessoa realmente for mudar por ela, sim. Se ela quiser, né, mesmo. Agora, assim, você, na verdade, você tem toda... enfim, você obviamente se separou e tal, e aí você ficou na maternidade solo mesmo, com as 3 crianças. Sim, porque... Sem rede de apoio. Sem rede de Como é apoio. que você conseguiu administrar tudo? Trabalho, crianças, casa... Quando eu tava nessa fase, eu não tinha nada, nem nome eu tinha, porque eu já estava num estado avançado, que contas era ministrada por ele, eu não tinha mais conta nenhuma, o dinheiro que eu tinha estava tudo vinculado a ele, então eu tive que começar literalmente do zero, tipo assim, olhando pro céu, Senhor, toca em alguém para poder me ajudar, porque eu não sei por onde começar. E até que eu olhei nessa época, eu tinha uma casa que dava acesso pro Vira-Lobos. E lá estavam várias pessoas correndo e eu vi uma moça correndo. Eu olhei e pensei, por que com ela não? E naquele momento eu me cheguei a comparar, por que com ela não? Porque tem que ser tudo em mim. E eu observando meus filhos na cama, eu tinha um último gole de café para tomar naquele momento, o último gole de café. Eu falei assim, é o último gole de café e eu não sei o que vai ser dos meus filhos. Senhor, só deixa que eles durmam até arrumar alguma coisa para fazer. E naquele momento, assim, eu senti uma paz falando comigo assim, pode deixar que de você eu cuido. E no momento que eu pensei que ia dar tudo errado, eu falei, quer saber? Eu olhei aquela mulher correndo pelo Vira-Lobos, e essa mulher corria todo dia. Eu falei assim, eu vou fazer tudo que aquela mulher faz. Eu vou pegar meus filhos, vou lá pra lá e vou usar ele até de pezinho. Vou pegar meu filho assim, 1, 2, vou correr. Eu vou fingir que eu tô brincando com eles, mas eu vou recuperar tudo que eu perdi. Então, naquele momento, eu descobri que eu poderia ser um pouquinho a mais, até que a minha filha acordou mais velha e falou assim, mãe, compra uma tesoura pra mim, porque eu preciso ir pra escola amanhã e preciso de uma tesoura. Eu olhei e a gente olha pro filho numa situação dessa, a gente não consegue nem respirar. Porque a gente às vezes quer falar assim, você não entendeu o que aconteceu ontem, mas naquele momento, graças a Deus, os meus filhos são muito fofos. E eu falo que a minha filha mais velha, quando ela falou assim, mãe, só precisa dessa tesoura, eu olhei assim, eu não tinha dinheiro nenhum, mas eu acreditei que um cartão da Hering que eu tinha R$36, e esse cartão ficou guardado muito tempo. Falei, eu vou tentar passar esse cartão aqui, vamos tentar dar certo. E nisso eu fui pro mercado, chego no mercado, eu passei, comprei deu certo de passar um açúcar, um café, e quando eu passei pela fileira da tesoura, mãe, tem uma coisa, é um automático. Eu não sei, eu falo de mim mesmo. Eu passei, eu olhei e falei assim, pra que eu vou pegar uma tesoura? Mas eu preciso de outras coisas. Mas eu peguei aquela tesoura e trouxe pra casa. Enquanto eu trouxe pra casa, minha filha estava assistindo com os meus filhos, com os outros que tinha acabado de acordar. E até então eles não tinham me pedido nada do que comer. Eu só cheguei, fiz uma madeira que eu tinha que fazer. Eu falei, aqui tá a tesoura. E eu pensando assim, por que eu paguei R$11 uma tesoura? E naquele momento ela, mãe, faz uma trança em mim. Eu, que trança, garota? Aí ela, essa trança aqui é da Frozen, naquela época era um momento, 5 anos atrás, sim, eu tinha acabado de sair. Aí eu falei, como é que eu vou fazer a trança? E antes eu já era modelo, eu tinha largado a minha fase como modelo para poder entrar no relacionamento. E tinha uns cabelos que eu tinha da época que eu era modelo, eu falei, vamos tentar então fazer alguma coisa aqui, descer para tentar fazer alguma coisa da vida. Eu arrumei eles rapidinho, fiz um cabelo dela, foi 2 tranças assim. E deu super certo quando a gente desceu. E como eu tava toda machucada, eu me cobri todo de... Eu coloquei uma roupa preta, chapéu, peruca. Eu virei até tia peruca na época. Olha. E desci por uma comunidade. Nisso que a gente deu a volta, tinha umas amiguinhas dela também lá. E aí uma falou assim, nossa, que cabelo bonito, porque o cabelo da minha filha era black. E aí foi muita novidade para as amigas. Uau, que cabelo grande. O sonho de toda criança, menina, é ter cabelo grande, como a Rapunzel. Acho que todo mundo na vida já pensou ter um cabelo de Rapunzel. É verdade. E naquele momento ela falou assim, quanto que é? Aí minha filha toda ingênua lá, R$5. Aí eu fiquei olhando pra cara da minha filha assim, R$5? Pelo amor. E, tipo assim, não era pelo amor. Naquele momento eu senti tanto uma frustração por um trabalho daquele ser R$5, então, tipo assim, uma alegria, tipo assim, R$5 eu resolvia a minha vida. Eu comprava um leite e um açúcar agora. E já resolvia, tipo, mais tarde. Aí eu pensando assim comigo, se ela quisesse, tava tudo certo. Daqui a pouco ela, peraí que eu já volto. E nisso ela foi chamar mais algumas amiguinhas. E cada uma dessas amiguinhas, 4 veio com R$5 e 2 com R$4. Eu assim, só tenho 4, tia. E a gente tá numa festinha aqui, a gente queria fazer. Nossa, eu trancei com a força da imaginação, assim. Nossa, quando eu terminasse, eu vou levar meus filhos pra comprar
comprar alguma coisa, um Sim, docinho, eu vou ter alguma janta, coisa. né? A minha cabeça já funcionando assim, esses R$28 vai servir pra me fazer algo importante pros meus filhos. Eu preciso desses R$28. E em seguida, eu escutei ele falando assim, Nanda, o conselho tutelar atrás de você. O quê? Eu falei, mentira. O pai das crianças parece que denunciou lá, não sei, porque você não tem condições nenhuma de estar com eles, então ele quer as crianças. Então foi isso que eu escutei lá na frente, como você não tá na sua casa, eu vim te avisar, porque eu vi você aqui. Eu saí correndo. Eu já passei por uma fase muito ruim, então eu sempre falei pra ele, eu nunca vou abrir mão dos meus filhos, pode ser qualquer circunstância. Eu acho que mãe é mãe, pode estar em qualquer situação que for. Ela nunca vai querer abrir mão dos filhos. Eu sentei lá no final da rua, eu cansei, porque eu estava machucada. E eu lembro que eu falei assim, Senhor, você já fez sua vontade, eu tô cansada de correr. Eu tô cansada de ficar lutando o tempo todo. Passou um carro, um carraço preto, parou bem de frente comigo, era uma moça loira do olho verde, branca, que nem leite. Eu tava mexendo no cabelo da Yumi, arrumando alguns fios, e nisso ela falou assim, moça, você faz trança? E eu sem entender nada que ela tá falando, porque eu tava literalmente com a audição ruim por conta da pancada, e não tava conseguindo falar. Eu, Aí ela, você faz trança? Que eu trouxe um monte de cabelo aqui, eu não sei quem trança, fui na galeria do rock, ninguém trança branco, e a história da cultura também envolveu naquele momento. E eu, sem entender nada, eu falei, o que essa mulher quer? Não tô entendendo o que ela tá falando. Ela, eu preciso ir pra Burnemé, não sei se vocês já ouviram falar desse evento. Festival. Eu preciso de ir pra lá, que eu não sei o quê, e falando, e eu só olhando pra cara dela, eu falei assim, tá, o que você precisa? E eu aqui, o conselho tutelar vai chegar a qualquer momento, querida. Mal ela sabia que ela tava falando, tipo, com uma fugitiva. Aí ela, eu preciso pra agora, você pode entrar dentro do meu carro, na minha casa tem gente que pode ficar com seus filhos e você me trança. Foi a oportunidade da minha vida. Naquele momento eu entrei dentro do carro e eu pensando assim, Senhor, se ela descobrir que eu não sou transista, que eu não mexo com cabelo, ela vai me matar. Quando chegou na casa dela, tratou meus filhos como filhos dela. Eu fui fazendo o cabelo dela, imagina, eu pegando aquele cabelo que nunca peguei, porque 5 anos atrás não existia, esse cabelo só existia fora. Esse material não tinha aqui em São Paulo. E eu não sabia mexer com o cabelo, literalmente. Eu tava ali por estar mesmo, acho que... Eu precisava e você vai me pagar diária e eu tô aqui. Eu nem sabia quanto que eu ia ganhar. Você não tinha nem ideia de Eu não preço, tinha nem né, ideia na do que eu época, tava não fazendo tem da como. minha vida. Naquele momento eu só tava dando glória a Deus guiada por Deus, por ter saído daquele lugar e ter conseguido sair com os meus filhos. E aí ela falou assim, quando eu terminei, fui fazendo um monte de trança solta nela, nem sabia como amarrava, deixei tudo bololado, ficou todo um negócio meio bem hippie, bem solto. bem diferentão, Eu né, olhava assim. assim, eu falei, ela vai me matar quando eu terminar de fazer esse trabalho. Quando eu terminei, ela tava de frente de um espelho bem grande, ela falou assim, quando ela olhou, eu falei, ela vai me matar. Ela, meu Deus, você é uma artista? E eu olhava eu não tinha reação nenhuma. Ela só falava assim, ai, as minhas amigas vão adorar. E mandando mensagem pras amigas dela, eu aqui. Ela vai me matar quando ela saber que não sou artista. Quando os amigos dela falaram que esse cabelo tá horroroso. E eu olhando assim, meu Deus, como é que pode? E ela, ai, você é uma artista. Você sabia que você é uma artista? Ai, você é uma artista. A Gabi tem um recadinho aí pra gente. Quando foi a última vez que você teve um momento só seu? Aqueles minutinhos para cultivar a sua identidade, para cuidar de si. Como defensora ativa do bem-estar, a Britânia acredita que esse momento de autocuidado pleno é todo seu e não pode ser transferido nem terceirizado. Pensando em você e na rotina do cuidar, a Britânia oferece produtos que tornam o seu dia a dia mais prático para você investir tempo nos seus momentos de bem-estar. Aqui no nosso cenário, a gente tem 2 produtos. Uma delas é a escova secadora que seca, alisa, modela e dá volume ao cabelo. Super versátil e eficiente. Ela é bivolt e pode ser levada a qualquer lugar e ainda pode ser usada como secador, retirando a parte de cima aqui da escova. Legal, né? Bom, né? E esse aqui é o secador de cabelo maravilhoso, com secagem super rápida, sem danificar os fios, proporcionando mais brilho e maciez. E você aí de casa que está assistindo ou ouvindo a gente, quer garantir os seus produtos? Claro que tem cupom de desconto exclusivo para as compras no site, tá? É só acessar o QR Code que está aparecendo aí na tela e usar o cupom Cuidando de Quem Cuida 10. Tudo junto em maiúsculo, tá bom? Fica a dica, gente. Aproveita que esses produtos estão demais. E prático. Nanda, e aí, assim, dali pra frente, você virou transista. E... Também, a mulher é artista. Isso. Artista, eu acreditei naquele momento, quando ela falou que eu era uma artista, eu acredito tanto que ela falou, eu falo pra ela todo dia, eu mando mensagem pra ela, eu falo assim, olha, bendito seja o dia que eu te encontrei, garota, porque hoje eu sou artista. Quando os transistas começaram a briga por conta da velocidade, porque é algo anormal no mundo dos transistas, eu sempre falava, não sou transista, eu sou artista. Então isso filtrou, é o que eu falo, de tanto que ele falava que eu merecia uma coisa, eu acreditei, e realmente é dentro daquilo que você acredita que você é, que você pode ser sim. Que incrível. E assim, meu Deus, eu não sei nem como expor.
né? E você hoje, assim, você ficou até conhecida por ser transista do Neymar. E aí você começou a voar nesse aspecto. Eu sei que, inclusive, seus filhos super participam junto contigo, trançam também. A minha filha, ela vai dominar o mundo daqui 15 anos, meu bem. Está sendo super preparada. Olha, que bacana. E você fica onde? Bom, hoje, eu sempre falo pra galera, eu já abri salões e fechei salões, mas dentro da maternidade que acontece. Eu sempre falo assim, o melhor investimento que você faz é com os seus filhos. E ali você consegue, na minha casa, hoje eu trabalho na minha casa, né? Eu sempre falo que eu prefiro a minha casa porque eu não preciso me locomover. E o tempo que eu gastava pra poder estar nos lugares. E até mesmo pelo acesso, que eu falo assim, eu te transo tão rápido, por exemplo, que você gasta com 8 horas com o transista normal, eu gasto em 1. Então, tipo assim, eu tanto consigo trazer você pra mim, te raptar. Artista, mulher. Te raptar pra mim. Como que é que as suas mãos são muito rápidas? E o que acontece? Um exemplo, até um trabalho que é, uma boxeadora, eu gasto 15 minutos pra poder fazer. Você jura que você podia ser minha vizinha? Então isso Gente, acaba eu assustando amo as pessoas e boxeadora, trazendo eu elas amo. pra mim. Então qualquer lugar que eu tô, elas vão. Então quando eu percebi que as pessoas, qualquer lugar que eu estava, elas iam, eu entendi que eu não precisava estar em vários lugares. Eu fiz muito isso, mas só que eu prejudicava muito os meus filhos na questão, por exemplo, às vezes eu chegava atrasada na escola, às vezes eu não conseguia dar alimentação na hora correta, às vezes eu não conseguia dar a disciplina que eu gostaria que meus filhos tivessem pra não ter a mesma disciplina que eu tive. Sim. Pra eles não terem que errar. Então, o tempo todo, por exemplo, eu trabalho dentro da minha casa tem um andar onde meus filhos residem, tem a parte que é salão, ali que é uma rotatória, tem uma parte de recepção, e é trancado. Na verdade, se você chega no horário certo, vai ser atendido. Se você não chega, você não vai ser atendido, porque existe uma demanda muito alta. Por exemplo, eu transo de 15 a 30 cabeças por dia. E dentro dessa rotatória, todo mundo está ciente que lá a preferência são meus filhos. Eu sempre falo assim, se eu tiver que parar pra dar mamar pra se eu tiver que parar pra dar educação pra até porque, gente, eu tenho os melhores clientes do mundo. Por exemplo, jogadores que vão em casa, meu filho fica apaixonado, porque eu sempre falo, gente, me ajuda a jogar bola com ele. Ou se for as meninas, me ajuda a dar lição. Então todo mundo acaba me ajudando. Então a minha rede de apoio acaba sendo tanto os meus clientes e tanto as pessoas que trabalham comigo. Por exemplo, eu tenho uma moça que cursou comigo há 2 anos atrás, e quando parece que eu reconheci a alma dela e ela reconheceu a minha alma, e hoje ela mora comigo e me dá todo o suporte que eu preciso quando eu preciso fazer alguma coisa a mais. E ela tem essa mesma disciplina que eu gostaria de dar para meus filhos. Então, hoje se eu saio de casa, eu deixo meus filhos totalmente segurados e protegidos dentro da disciplina que eu gostaria de ter, que é, por exemplo, trabalhar, negociar meus filhos, negociar meus horários, os meus esportes, as coisas que eu gosto. E o cuidado com você hoje? Porque você passou por uma fase de... Nossa, eu conheci pessoas incríveis. Cuidado, né? Então, eu tenho todos os tipos de clientes, tanto médico, tanto fisioterapeuta. Então, muita gente colaborou para o crescimento da Nanda espiritual, físico, mental e essa organização do lar também. Tenho tudo. Hoje eu tenho tudo dentro da minha casa, baseado, por exemplo, eu tenho médica, por exemplo. As médicas, quando acabam até escutando a história, todo mundo acaba se comovendo muito também. Então, no começo da minha história, como as pessoas se comoviam muito, não vou dar de graça pra você, vamos fazer. Aí ia lá, mexer no meu rosto. Por exemplo, meu rosto é montado em parte, por conta mesmo do procedimento que foi os danos interiores. Lá do passado. Passado. Mas ficou ótima, tá linda. Então, dentro do que hoje... Tá linda. Dentro do que hoje eu vim, nossa, tem que levantar a mão pro céu. Tá linda. E, na verdade, assim, essa rede de apoio, então, sua, eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso, né? Porque você tem uma rede de apoio bem ampla até, né? E diferente, que foge um pouco da questão ou do vizinho ou do... Pai, da mãe. Ou do próprio familiar. Então, porque eu dependi muito. Quando a gente, como eu falei, né? quando a gente começa a fazer as coisas e começa a dar errado, a gente tem que mudar de plano imediato. Não é confiar. É uma vez só. Errou, tira da jogada. É aquele negócio do barco e o remo. A gente tá ali remando junto. Se deu errado, se você tá vendo que a pessoa não consegue remar no mesmo ritmo que você, tira o remo da mão dela e dá pro próximo. Independente se é família, que nem eu falo assim, família, família, negócios, negócios. E se você acaba misturando tudo até dentro de... Acaba virando uma bagunça. E aí você não consegue se organizar, porque dentro da disciplina, a organização e a convivência e poder se comunicar, eu falo que até a fala, quando você se comunica com meus filhos, eu sempre, quando eu quero conversar com um, eu vem cá. Aí ele já sabe, opa, que nem um dia, por exemplo, que eu tô sobrecarregada. Mamãe hoje tá, com a cabeça... Daquele jeito, o que acontece? Aí, enquanto isso, a minha filha mais velha já me conhece. Então, Pérola, vamos ficar calma, tá? Miguel, por favor, não brinca, não corre pela casa. Então, vamos pegar uma coisa mais neutra. Vamos ajudar a mamãe. E eles colaboram muito com isso. E isso me traz alívio. É como eu falei, se eu não tivesse essa parte educacional de conversar toda hora com eles, eu acho que todo dia chegaria na minha casa já estressada, já jogando tudo em cima das crianças e sobrecarregando eles. Eles têm hoje? Hoje, a mais velha vai fazer 12. A Pérola é a transista pior que eu, gente. A Pérola
Dá vontade de pegar na caixinha e colocar assim. Ai. Trança horrores, fala horrores, se comunica horrores e tem Olha tudo pra dar muito certo na vida. Então, até que eu Que falo bênção, assim... né? Que bênção. Esse dia eu perguntei pra ela, Pérola, você prefere que eu te dê dinheiro, uma herança ou um legado pra você carregar? Hoje ela entende que, mãe, é um legado. Porque é o que eu falo, eu acho que valeu muito a pena ter corrido tanto, valeu muito a pena ter investido 11 reais numa tesouro. Você teve medo de perder eles? Eu passei dois anos após ainda, correndo. E isso me ensinou a ser rápida. Porque todo o tempo eu imaginava que ele fosse chegar a qualquer hora. Então eu tinha que trançar você muito rápido pra eu não estar no mesmo lugar. É tanto que eu trocava. Quem me conhece, meus clientes antigos, sabe que eu trançava a domicílio e trançava no salão. Toda hora eu trocava clientes assim, ó. Porque eu tinha medo de qualquer hora dessa. Porque ele colocou na minha cabeça que o conceito tutelar tinha poder de pegar. Então, um medo que eu falo, o medo, ele faz você fazer muita coisa e também faz você travar em muita coisa. Ou você trava ou você corre. E pra você ver que dentro do que eu vivi, eu corri do nada, porque imagina só, 2 anos depois, eu vou lá na audiência, resolvi tomar frente do negócio, quer saber, deixa eu resolver agora isso aqui, ver o que tá acontecendo, por que eu tô correndo tanto? E chegando lá, eu encontrei uma moça que estudou comigo na 8ª série, todo mundo já me conhece, quando ela chegou lá, você aqui? Aí eu falei assim, eu tenho uma só pra ir pra assinar, não sei, pra resolver. Ela, mentira, que você é essa moça aqui que o pessoal liga aqui pra falar... Eu falei, quem é que liga? Ela falou assim, não posso falar. Eu falei, por favor, fala. E quando eu fui ver, era a própria família que sempre tava ali, mas azucrinando pra pegar a criança pra não cuidar. Na verdade, que não fala. Às vezes o problema não é os filhos, às vezes o problema é a própria mãe. Quer infernizar a mãe. Então, imagina, Nanda, pelo amor de Deus, eu corri o tempo todo de uma coisa que eu poderia ter resolvido muito antes. É como eu falei, às vezes por não comunicação, um medo, você consegue fazer uma bola de neve, não resolver nada e não sentar pra resolver. Então, o negócio problema que você tem, você senta e resolve. Você não corre, você resolve. Resolve o quanto antes, porque você evita de muita coisa. Eu poderia ter evitado muita coisa. E você acha que isso seria um conselho seu pra quem tá começando agora uma jornada aí sozinha com o filho? Pra quem? 2, qual seria o seu conselho? Se eu fosse falar hoje, tenha bom ânimo e seja forte, corajoso. Quais são as suas esperanças, os seus sonhos pros seus filhos, assim? O que eu sempre falo para meus filhos, vocês são artistas, né? Eu nunca vou esquecer essa frase e eu sempre repito ela, principalmente para pérolas. No dia que você conhecer a pessoa que você é, no dia que você reconhecer quem você já é, o tamanho que você é, você vai entender tudo que eu tô falando hoje. Então, eu faço questão de sempre deixar um recadinho no Instagram pros meus filhos. Ó, esse recado aqui, quando eu tenho o nome aqui embaixo, é pra vocês. Pra quando vocês crescerem, vocês observarem isso e saber que vocês têm uma linda história e vocês são inspirações para muitas pessoas que estão aí na mesma área que a gente já esteve um dia. E eu sempre falo pra eles assim, filhos, tudo que a gente tem hoje foi construído com nossas lágrimas, nossas forças, nossos esforços. E a gente tem muito mais pra conquistar. Imagina, a gente já conquistou isso aqui, então eu deixo sempre muito nítido. Você imagina um castelo? Eu sempre falo pra ele assim, Pérola, você consegue imaginar daqui você com 15 anos com o seu carro, com a sua casa, você passando pra cima e pra baixo, não só isso, porque eu falo, filhos, pede sabedoria pra Deus, amor. Só isso, pra vocês saberem o que é o amor, sabedoria, pra poder organizar suas coisas, porque com isso vocês vão conseguir fazer muita coisa que a internet aí às vezes não mostra, porque eles só mostram, pede carro, pede casa, então não é isso. E tudo tá parece tão bonito, né? E na vida real não é exato, assim. Tem que ser muito, tem que ser explicado de verdade. Você não pode ficar enganando seu filho o tempo todo. Então, é assim, assim. Não é. Cuidado. E o futuro da Nanda? O sonho do futuro da Nanda? A esperança. Se eu falar agora que eu vou conquistar o mundo, você não conseguiria imaginar do jeito que eu vou conquistar, mas eu vou conquistar. E você vai ouvir daqui uns anos, de repente, essa mulher que eu tô falando hoje. Essa mulher que eu tô agora é a mulher que, de repente, eu imaginei 5 anos atrás. E, de repente, daqui a alguns anos, você... Olha lá, a moça que eu falei, essa daqui, gente. Então, é isso. Eu imagino uma Nanda muito grande e edificando as mulheres no mesmo patamar que eu. Amém. E os pais das crianças, você nunca mais teve contato? Teve? Eu sempre dei oportunidade para chegarem perto. Eu nunca tive... eu falo que o que você faz, o problema é seu. Uhum. Sempre vou continuar sendo a mesma pessoa. Então, eu sempre deixei em aberto para eles chegarem e se aconchegarem. Mas eu entendo hoje que tem limites. Até porque eu acredito que tem muitas histórias também que os pais não conseguem chegar perto porque X situações. E eu sempre falo para eles pela questão de respeito. Quando você tem respeito com as crianças, quando você é uma pessoa que traz uma educação boa, e eu digo no mínimo, bom dia, boa tarde. Eu sempre acordo meus filhos com flores, com um beijo. Eu não consigo acordar agitado, assim, eu sempre, vem cá.
É capaz até de dormir também de novo, tipo assim, vem cá. É tão Cuidado, gostoso, né? né? O acordar. Quando você acorda aconchegado, meus filhos são aconchegados. Então, quando você acorda aconchegado, sabe abraçar, sabe beijar, ele sabe o que ele merece. Então, tudo aquilo que a Fernanda não teve no começo, eu tento fazer com que os meus filhos saibam o que eles merecem pra poder ter família estruturada, pra não errar nas escolhas deles, ter paciência pra poder ver, é isso que eu quero. Quando a gente coloca as coisas certas no lugar certo e espera, não tem por que dar errado. Então, hoje eu sou muito assegurada de... Eu tô criando famílias lindas, que vão ser lindas daqui a pouco. Então, eu tô muito crente que... Cara, eu vou ver uma família... Meu filho casando com uma mulher, ele tratando essa mulher de uma maneira fodástica. Eu tô vendo minha filha Do casando jeito que toda mulher merece, e né? escolhendo caras provedor. Cara que é responsa, que sabe abrir a porta de carro, que sabe pegar uma... tá precisando de alguma coisa? É isso, é o que tá faltando na galera hoje. É isso, cuidar, Então, hoje né? eu tô cuidando disso, É o cuidando cuidado. do meu legado. É isso que a gente Perfeito. também faz. Obrigada, Nossa, Nanda, pelo seu Nada. tempo, pela Eu sua amei. história. Por dividir, Assim, né? por dividir toda essa história com a gente. Acho que você vai ser inspiração para muitas mulheres que estão aí ouvindo ou nos assistindo, Sofrendo calada. sofrendo calada. Não pra se calem, ficar. não se calem. E Eu amei, eu obrigada, amei. até a Obrigada próxima. por dividir mesmo. com a Prazer é todo gente. meu. Quem quiser saber mais um pouquinho da Nanda e do trabalho dela e Ah, conhecer eu os já quero. filhos E, dela e tudo. e de toda essa parte Sim, é artística tudo dela, da compartilhado Pérola. Fuça lá no Instagram da Nanda. A gente vai deixar o Instagram dela aqui embaixo, mas se você quiser falar para as pessoas que estão ouvindo, pode falar. Gente, digita Nanda Burguesinha, porque Nanda Braz tem bastante, tá bom? Então a dica é essa, já procura assim que você vai achar de Rapidinho. primeira. Rapidinho. Obrigada mesmo. E, gente, estamos encerrando o episódio dessa terceira temporada, mas eu amei estar Vamos aqui com agradecer, vocês. né? Obrigada, Britânia, por estar aqui no nosso cenário e na nossa rotina e no nosso dia a dia. Com uma Muito campanha obrigada. muito legal, né, gente? Eu acho que a Nanda vem para mostrar, né, dessa questão do cuidando de quem cuida, porque se você tá destruída, se você tá mal mentalmente, se você tá mal na sua vida, você não tem condições de cuidar dos seus filhos. Sim. Né? Então é uma campanha muito legal que a Legal. Britânia tá fazendo. Você tem que estar bem. Então Isso. estejam bens, mulheres estejam bens. E obrigada. Um super beijo. Fica pra próxima Tchau, tchau. episódio. Até o próximo! Tchau, tchau.